Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 12 de janeiro de 2026, começando a semana, segunda-feira, são aproximadamente 11h07 da noite. Começando primeiramente aqui nas três principais bolsas, em virtude de que nós não tivemos nenhum evento importante no calendário econômico lá nos Estados Unidos, tivemos um dia de baixa volatilidade aqui nos mercados. S&P fechou uma leve alta de 0,16, seguido de Dow Jones com 0,17 e posteriormente Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma leve alta de 0,26. Pessoal, vindo para o Bitcoin, sem muita enrolação, tivemos no diário uma leve alta de 0,32. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado, 91.275 dólares. Então, vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira passada e quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise amanhã na terça-feira. Então, pessoal, recapitulando, basicamente nós vimos em uma guinada descendente, né, com os vendedores atuando aí em sua maior parte. Fizemos algumas identificações importantes, como por exemplo, a região, pessoal, da abertura e fechamento desse candlestick formado na quinta-feira. Então, fizemos a identificação desse carinha aqui, pessoal, candlestick com padrão de força. Nós tínhamos aí um bom volume comprador, formação de um martelo, onde a gente mensura, né, ou mensuramos que a região de abertura até a mínima estaria potencialmente conflitada, né, eventualmente pelos compradores em virtude, né, do que esses caras apresentaram aqui para nós. Então, naquele momento tivemos, né, pessoal, a recusa de preço aqui na média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. O destino natural seria, né, a gente buscar essa região conflitada. E aí já tivemos, né, a primeira reação. Novamente, né, pessoal, a tentativa de rompimento, preço fechando abaixo. E aí entrou o final de semana, mercado lateralizado, pessoal. Como de costume, veio no domingo, como esperado, a partir das 8 da noite. Tivemos aí de fato confirmação de rompimento e a busca por níveis, né, superiores de preço, tá, pessoal? Então, cenário perfeito seria uma estrutura ascendente, né, a continuação em blocos na busca aqui da nossa resistência mais forte aí na proximidade dos 94,5. Porém, ficamos, né, no meio do caminho. Acho que ficou bastante visível, principalmente quando a gente reduz o tempo gráfico, pessoal, a estrutura de preço que foi se formando, né, quando a gente se aproximou aqui dos 92,5, veio aí uma estrutura descendente com topos, né, cada vez menores, mais baixos, e aí a gente fez toda a devolutiva, tudo que foi conquistado aí já no domingo, já na segunda de madrugada a gente fez, né, a devolução desses ganhos, e aí cá estamos, né, diante de um cenário parte, né, em consolidação, parte em ascendência, enfim, um mercado bem travado, pessoal. E aí a gente precisa, né, colocar algumas evidências importantes, né, diante deste cenário. Acho que por tanto tempo, pessoal, né, com o mercado meio lateralizado, parte ascendente, talvez seja interessante a gente colocar aí algumas referências, né, para a gente conseguir trabalhar melhor, evidentemente com o preço se aproximando. Acho que a primeira são a ascendência desses topos aqui, né, pessoal? A gente enxerga potencial respeito, né? Todas as vezes que o mercado veio buscar aqui esses topos, houve aí a retração, a recusa de preço. A gente vai utilizar como uma referência. Ao mesmo tempo, a gente tem aí uma certa ascendência dos fundos, né?
pelo menos algo próximo disso. E ao que tudo parece, né, o preço ele vem atuando aí dentro desse canal, pessoal. A gente tem um canalzinho aqui no Bitcoin nesse primeiro momento e a gente vai trabalhar, né, as duas extremidades como, né, pontos, né, de decisão, né, seja para rompimento ou recusa de preço. No suporte, né, a base do canal também, a mesma analogia, rompimento ou recusa de preço. Então, pessoal, a gente vê que no tempo gráfico de 4 horas, o volume comprador vem sobressaindo, né? E querendo ou não, a gente tem um mercado parte lateralizado e parte ascendente, né? A gente tem um canal ascendente aqui mostrando para nós. E outro ponto interessante é a questão de que, mesmo com uma alta não tão significativa na data de hoje, nós temos aí a prevalência, né, de volume comprador, pessoal. Então tivemos aí os compradores atuando na maior parte do dia, né? Não temos um candlestick com característica de força, mas a gente não pode menosprezar o que foi apresentado de volume no dia de hoje. Então, um volume significativo, né? Prevalência dos compradores, e a melhor parte é que mantivemos aí o preço fechando acima da média de 20 períodos no diário. Então isso aqui também é um ponto que a gente precisa enaltecer. Agora, pessoal, nós temos aí basicamente um ponto bastante importante, evidentemente, caso, né, os compradores não consigam manter o preço acima da média de 20 períodos aqui para nós no tempo gráfico de 4 horas. A gente percebe que os compradores estão tentando manter o preço acima. A gente tem ainda mais 1h45 até o fechamento deste atual. A gente percebe que o volume comprador, por enquanto, está inferior ao candlestick anterior, porém uma batalha bastante equivalente aí com os vendedores, né? Neste momento, a formação nos traz incertezas, né? Teoricamente, pela sombra do pavio, né? Tanto pelos vendedores quanto pelos compradores. Então, mostra um embate bastante forte. Neste momento, a gente precisa torcer, né, pessoal, que a gente consiga a manutenção do preço acima e, de preferência, né, com os compradores superando aí o volume de venda do candlestick anterior. Então, aí pode ser que tenhamos, né, uma reação por parte dos compradores, né, pela busca da banda superior do canal. Agora, o outro lado da moeda, pessoal, e aí um ponto muito importante, acho que é o ponto mais chave deste momento, é a banda inferior do canal, juntamente com a média de 20 períodos no diário. Então, aqui torna-se um ponto muito importante, pessoal, aí na região próxima dos 90,5, a região próxima da mínima do dia de hoje, aqui próximo dos 90.000, a gente precisa analisar com muito carinho, evidentemente, né, não se sustentando aqui nessa primeira barreira. Aqui sim é um ponto de decisão, então pode ser que os compradores novamente tentem a manutenção do preço acima, e se ganhar, né, força, se ganhar deslocamento aí por parte dos compradores, principalmente na abertura do mercado americano às 11h30 da manhã, a gente consiga novamente tração para conseguir tentar uma movimentação ascendente. É óbvio que é o que a gente almeja, né, pessoal? Então, por isso que eu friso os pontos para você analisar, porque não havendo essa reação, né, que a gente espera diante do que foi o dia de hoje, né, o volume que foi apresentado e etc., a gente perdendo, né, essa banda inferior do canal, a gente vem buscar níveis inferiores, talvez aí para testar novamente a região próxima da mínima aqui, né, da quinta-feira do dia 8, próxima aí dos 89.250, dependendo da amplitude, né, pessoal, e do que for o dia, pode ser que a gente acabe também buscando níveis mais abaixo. Então, depende muito aí de como for o desempenho nesses pontos. É óbvio que a gente torce, né, para que os compradores de imediato consigam manter até o fechamento a 1 da manhã com um preço acima aqui para nós, né, inclusive superando o volume do anterior, como eu mencionei, para a gente testar novamente essa banda
superior do canal, tentando de fato aí, pessoal, né? Quem sabe a confirmação de rompimento, dois candlesticks fechando acima, né, dessa região, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força, para a gente ficar mais próximo, né, de conseguir alcançar o nosso objetivo, que é a nossa resistência mais forte, região próxima dos 94,5. Então, basicamente, esse é o cenário, pessoal. Esses são os pontos, né, que vocês devem estar atentos, nas próximas horas, na movimentação de amanhã. A gente vai utilizar esse canal aí como referência neste momento. É óbvio que ao passar das horas, né, dependendo das consequências aí da movimentação do preço, vem novas atualizações, mas neste momento é o que me parece mais plausível, né, e que faça mais sentido aqui diante, do que a gente tem acompanhado no Bitcoin. Fechado, pessoal. Acho que no gráfico é isso, então. As atualizações feitas, os níveis, né, que vocês devem estar atentos aí às possibilidades. Um cenário mais ou menos completo. Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se casa alguma coisa com o que a gente passou aqui. Bom, pessoal, pelo lado aqui dos compradores, olha que interessante. Região dos 90,5, a gente já tem um pouco mais de acumulação de lotes, são quase 10 milhões de dólares posicionados. Então, basicamente, ali bem próximo da média de 20 períodos do diário. E região dos 90, pessoal, a base do canal, né? A gente tem ali o lado inferior do canal com quase 23,5 milhões de dólares posicionados. Então é uma barreira mais imponente aqui na proximidade da base do canal. E aí sim, a gente precisa analisar com muita cautela justamente, porque não havendo sustentação primária aqui, né, pessoal, neste nível, a gente vem buscar a base do canal e aí sim, olhos atentos, a gente precisa de uma reação incisiva para a manutenção do canal e quem sabe a gente consegue, né, ou irá conseguir buscar novamente a banda superior aqui para nós. E pelo lado aqui, pessoal, dos vendedores, é um livro bem pulverizado, pessoal, diluído. A acumulação maior só lá nos 95, pessoal, próximo da nossa resistência mais forte, também total sentido. Ou seja, um livro bem vazio, né? Melzinho na chupeta aí para os compradores conseguirem mover preço. Vamos torcer que a gente já tenha volume comprador agora pela madrugada, é o que a gente torce, né? Eventualmente respeitando aqui, né, pessoal, os princípios, os pontos, né? Tudo que foi fundamentado, mas a gente também pode torcer, não tem problema nenhum. É óbvio que dentro, né, do que a gente coloca de cenário, né, para trazer algo fundamentado aqui para vocês. Fechado, pessoal? Então acho que é isso. Vou encerrando a análise de hoje aqui no canal. Agradeço aí imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, tá? É muito importante para que o canal possa chegar até mais pessoas de forma totalmente orgânica. Fechado? Então é isso. Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço e uma boa noite.